Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo lindo de Deus. Sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Estamos aqui diretamente dos estúdios de São Vicente, da Rádio Vencedor em Cristo, aqui na igreja de São Vicente, no centro. E estamos aqui começando com o programa Geração Eleita, o podcast Geração Eleita. Hoje a gente tem um convidado. Quem nos segue lá nas redes sociais da rádio, do Instagram, do podcast, já sabe com quem eu vou falar hoje, quem eu estou trazendo hoje. Só tenho a honra de recebê-lo aqui como convidado no podcast. Vai ser incrível. Você que tem aí o link, já vai compartilhando, vai passando para as pessoas que você conhece, que sabe que vai receber uma edificação na vida delas através do instrumento que vamos ser aqui nessa tarde. Então, vai compartilhando, vai mandando mensagem. Olha, vai lá ouvir o podcast, porque hoje tem a participação de um pastor super abençoado que vai trazer aqui, contar a história da conversão, falar sobre Deus, sobre a manifestação dele na vida dele, da família dele, na obra que ele tem exercido aí há mais de 20 anos no ministério. E vai ser incrível, e você é nosso convidado. Quem já está acompanhando o programa Geração Eleita aí já tem um tempo, sabe como é que funciona, né? No começo eu trago uma palavra, e hoje eu estava pedindo aqui, Deus, o que eu trago hoje para esse povo abençoado que vai ouvir o programa? E aí veio para mim assim, fala isso. Está lá em Isaías 49:15, e diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eu não sei para quem é essa palavra que eu estou trazendo hoje, mas eu sei que foi Deus que colocou aqui no meu coração para trazer isso para você. Pode ser que você que esteja aí ouvindo tenha passado por alguma situação de frustração, tenha sido esquecido por alguém, ou por algum familiar, ou no serviço, seja qual foi a situação que você está passando, que você pensa assim, poxa, Deus me esqueceu. Ou eu me frustrei com alguém, né, me doei para alguém, e essa pessoa, na hora de me retornar, não foi como eu imaginava. Mas pense só, a gente tem que esperar sempre de Deus, e Deus tem muito mais para nos oferecer. E saiba que, com toda certeza, eu vou te falar, Deus não se esqueceu de você. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na sua vida que você fala assim, não faz mais sentido, está tudo errado, está tudo complicado, Deus não se lembra mais de mim, porque eu pequei, porque eu errei. Você pediu perdão? Você se arrependeu? Então, Deus já jogou no mar do esquecimento. Ele quer que você agora abra o seu coração para ouvir o que Ele tem, o novo para você. Ele jamais vai esquecer de você. Só que você precisa criar sempre o quê? Intimidade com o Senhor. Não dá para você estar de longe falando com Deus. Quando você está lá numa esquina, vamos supor, lá daqui a 5 quilômetros de uma pessoa, quando vocês estão se comunicando, dá para vocês se ouvirem? Nem se você gritar você consegue ouvir. Então, a gente precisa ter essa aproximação de Deus, porque isso cria intimidade. Toda vez que você se prostrar ao Senhor, que você entrar no seu quarto, fechar a porta, no teu secreto, e você conversar com Ele, Ele vai estar ali para te ouvir. Então, esqueça se algo passou, se algo que você fez tenha desagradado a Deus, e o inimigo está falando para você, está vendo? Deus não te responde porque você fez isso ou aquilo. Não. Pediu perdão? Se arrependeu? Já está no mar do esquecimento. Olhe para Deus, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. É isso que Ele quer que você faça diariamente. Ele não se esqueceu de você, você é filho amado do Senhor, você é filho do Rei, e Ele só está esperando você abrir a sua boca e o seu coração para adorá-lo e para se aproximar mais e mais desse Deus maravilhoso. Bom, chega de falar, porque hoje meu convidado, eu estou olhando aqui para ele pelo computador, pela transmissão, mas vocês vão ouvir só a voz dele. E é com alegria no coração, com honra em recebê-lo aqui no podcast Geração Eleita, que eu falo com o pastor Anderson Zanon. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Najara. Boa tarde a todos aqueles que estão aí ouvindo essa rádio abençoada, Geração Eleita. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação muito enorme poder participar, estar aqui, trazer um pouquinho
daquilo que a gente vive, das experiências com Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz. Falei com várias pessoas, mandei já aqui no, no nosso grupo de obreiros já o link, já para o pessoal assistir e acompanhar também. E estamos de coração feliz, alegre por estar participando aqui nessa tarde, em nome de Cristo. Pastor, eu fico tão feliz quando eu faço convite e vocês aceitam participar. Eu falo todo dia aqui, eu falo, vocês acabam sendo um incentivo. Eu acredito que vocês nem imaginam como é a alegria de tê-los aqui, homens de Deus que fazem parte há tantos anos da obra, que a gente vê às vezes pela rede social, lá no Show da Fé, lá no palco da sede, no altar da sede. Então a gente fica feliz de saber que vocês aceitam participar, porque de alguma forma vocês acreditam que está dando certo. É verdade. É verdade. Para a gente que é uma honra poder participar, né? A gente não tem uma ideia, às vezes, uma noção, né, de como que a rede social, a nossa voz, o que a gente prega, o que a gente ensina, chega tão longe, né? A gente não tem uma ideia disso. É verdade. E eu vou começar perguntando para o senhor, com todo respeito. Hoje o Hum, senhor é líder regional em Francisco Morato, né? isso. E eu queria saber como que o senhor conheceu o Evangelho? Qual que foi seu primeiro contato com o Evangelho? Bom, foi. O ano era 1998. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir numa igreja da graça. No ano de 97, eu sempre conto, né? Meu pai foi acometido de uma macumba, fizeram um trabalho para ele, e a gente cresceu numa religião que todo mundo nasce praticamente nela, né? E a gente entendia aqui no passado que essas coisas de macumba, de feitiço, de trabalho, a gente combatia fazendo um descarrego, tomando um banho, tomando um passe. E meu pai estava mal, manifestado com demônio. Na época foi a primeira vez que eu vi assim, a possessão realmente, né? E eu acompanhando meu pai, e aí as pessoas falavam que era bebida, só que ele estava sem beber. Era aí alguma coisa assim, tinha um conhecido nosso, um vizinho nosso, falou, ó, bem ali tem um terreiro, você podia levar seu pai lá, e tinha um conhecido meu lá, e eu levei meu pai lá, e aí o pessoal falou assim, ó, deixa seu pai dormir aqui, que ele vai ficar guardado, que era um centro, né? Então, que ele vai ficar protegido aqui e ele vai ficar bem. Eu deixei meu pai lá no pensamento assim, meu pai vai ficar bom. Meu pai vai ficar bom, meu pai vai sair dessa, meu pai vai ficar. No outro dia que eu fui buscar meu pai estava, como que eu posso falar assim, pior. Aí ele falou, meu filho, olha, eu nunca tive uma noite tão ruim. Ele falando que viu, que ouviu vozes, que viu demônio, que viu muita coisa. E aí ele falou assim, eu não quero voltar aqui mais não. E nesse tempo, a minha mãe, em 90, minha mãe sempre assistiu o missionário nas madrugadas, o programa era Igreja da Graça no meu lar, passava na CNT, e minha mãe sempre assistiu o missionário nas madrugadas, de vez em quando, era assídua sempre, assim, assistia de vez em quando, lá quando ela acordava e tal, e algumas vezes eu já tinha visto minha mãe assistir, ficava zombando, o que você está vendo isso aí? E aí, em 97, minha irmã fazia capoeira e o professor de capoeira dela era obreiro da nossa igreja, era o mestre Ivan. E aí, o mestre Ivan já evangelizando, minha irmã entregando carta viva para ela, falando de Jesus, e ela vinha e falava de Jesus, de igreja, falar de igreja. E aí, quando virou 97 para 98, foi assim um ano de virada de ano difícil. Meu pai ruim, ruim, ruim. Foram meses assim ruim, não resolvia. Eu sempre acreditando, fazia minhas rezas, pedia para o santo, pedia para esse, para aquele. Aí, quando eu trouxe meu pai do centro em 98, aí minha irmã falou assim: ó, deixa que eu vou levar papai. Meus pais tinham separado e eu estava ficando cuidando do meu pai nesse tempo. Aí minha irmã falou assim: deixa que eu vou levar meu pai. E minha mãe e minha irmã falaram assim: nós vamos hoje, sexta-feira, levaram meu pai. Nájara, eu vi como meu pai foi. Eu vi como meu pai foi endemoniado, ruim.
vendo coisa, os outros falando que ele estava doido, que a pinga mexeu com a cabeça dele. E aí meu pai foi lá de tarde, eles foram para um culto da tarde, e quando ele voltou, ele era outro. Eu me assustei. Eu me assustei quando eu vi meu pai daquele jeito, aí meu pai já voltou falando assim, filho, você tem que ir. Você tem que ir, você tem que ir para a igreja, o bicho me pegou, eu caí, eu isso, eu aquilo e tal, né? Acontecendo essas coisas. E aí eu vi meu pai. E aí esse que era professor mestre da minha irmã, ele disse, né? Fala assim, ó, marca com a sua família, Michele, que nós vamos lá fazer uma oração na sua casa. Nós vamos fazer uma oração lá na sua casa, vamos fazer, desmanchar as coisas e tal. E, e aí ele foi, num sábado, ele levou um óleo e fez uma limpeza espiritual, fez uma oração, ele deu uma mensagem, deu uma palavra, reunimos os vizinhos ali. E naquela noite, assim, meu pai estava bem. De sexta para sábado, ele não passou tanto mal. E aí, no sábado, alguma coisa veio assim, veio uma certeza em mim. Veio uma certeza em mim, assim. Eu falei assim para meu pai, falei assim, porque já tinha noites, meses já que a gente não dormia bem. Aí eu falei assim, pai, hoje a gente vai dormir. E foi real. A gente dormiu, ele tirou umas imagens que tinha na casa do meu pai, uns trem lá, que eu não entendia, hoje eu entendo. E aí nós dormimos, era por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, e nós fomos acordar, era uns meio-dia. Quando eu acordei, assim, eu olhei o relógio, falei, aí eu dormia no chão, meu pai, a cama dele em cima, eu embaixo, assim, que eu sempre cuidava dele ali, que ele acordava de noite, queria sair para a rua, e às vezes ele manifestava e falava que não me conhecia, falava, sai daqui, e eu falava, pai, é eu, sou eu, pai. Aí nessa noite, nesse dia, nesse sábado aí, meu pai, acordei, pai, fui ver se ele estava vivo, né? Falei, meu pai morreu, meu Deus do céu. Aí eu fui ver meu pai, ele, o que que foi, meu guri? O que que foi, meu filho? Pai, já é 12h30. O que que é isso aí? E agora? E a gente acordou com fome. Eu falei, vamos lá numa mãe, né? Aí nós fomos na minha mãe, fomos almoçar, chegamos lá. Aí ela, ô, Darcy, como é que você tá? Tô bem. E ele era outro homem, era outro semblante, era outra coisa. Minha irmã também. E aí, pai, como é que você tá? E almoçamos e lá e tal. E aí ficou aquela, né? Agora você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu relutando, não é assim, né? Tudo bem, foi com meu pai, mas eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião. Aí foi com insistência, com convite, que eu fui numa sexta-feira também, na igreja, numa sexta-feira à tarde, era um culto, não era tão grande assim. E ali eu vi a primeira vez quando manifestou o demônio, o pastor orou forte, eu vi aquilo, assustou, falei, rapaz, vi uma criança e a mãe, né, a mãe e filho manifestado por demônio, assim, eu sempre conto que eu estava curioso, primeira vez na igreja, de olho aberto, vendo aquilo, aí o pastor ainda falou assim, fecha o olho, senão ele entra em você. Senão o bicho entrou assim, eu fechei assim, meu Deus do céu e tal. Aí teve um convite, né? Alguns jovens me abordaram falando: olha, irmão da Michelle, né? Você é irmão da Michelle? Sou. Vai ter um retiro de jovens da igreja, era época de carnaval. Vai ter um retiro de jovens. Eu fiquei assim: ah, vou ver, vou ver. E minha irmã insistindo: vamos, meu irmão, vamos. Vai ser legal, a galera é bacana e tal. E na época eu estava bebendo, estava na farra, na bagunça. Ah, eu vou ver, vou ver. E minha mãe fez questão: vai, filho, vai, vai, vai. Ela pagou a inscrição, eu fui num domingo, assisti o culto da manhã, não lembro. Um dia antes, eu ainda tinha bebido, bebia igual um troço. Aí eu fui no outro dia, fui para a igreja no domingo de manhã, assisti o culto, depois do culto a gente ia ir para o retiro. E aí eu fui, não lembro o que foi pregado, o que foi dito, e foi difícil. E aí eu fomos para o Retiro, aquele outro ambiente, uma galera legal, só veio falar comigo, foram muito gente boa, assim, aproximando, o que você faz, de onde você é, apresentando, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. E aí eu fui vendo aquele amor, aquela união na pregação, a busca, o louvor, e eu fui me rendendo a Cristo, fui vendo aquele amor, aí me bateu uma crise de choro lá, e aí
pastor veio falar comigo, aí era já o Espírito Santo trabalhando, e aconteceu, tudo foi dia 22 de fevereiro de 98. Foi o dia que eu tomei a decisão, aceitei a Cristo, e aí meu pai foi liberto, fomos todos para a igreja, e começou aí. Já são 27 anos dessa caminhada com Cristo, e muita coisa aconteceu, muitos milagres, transformação. Eu sempre conto testemunho, né? A importância da igreja ter esse trabalho com a juventude. Eu fui num retiro de jovens da igreja e nunca mais saí. Nunca mais, graças a Deus. Pastor, o senhor acredita que o senhor foi fruto, o senhor é fruto da intercessão da sua mãe lá no começo? Sim, sim, porque quando minha mãe começou a ir na igreja com a minha irmã, como eu falei, em 97, que a minha irmã estava sendo evangelizada, minha mãe começou a fazer campanha, e a campanha da Rosa. E quantas vezes que eu acordei, eu senti alguma coisa passando assim no meu rosto, assim, era minha mãe passando a Rosa. E aí eu acordava assim, ela, quieta, dorme, guri. Quantas vezes que eu acordei com a boca sentindo gosto de óleo, sem entender. E aí quando eu fui para a igreja, que eu fui entender o que que era minha mãe que fazia, que orava por mim, que fazia. Minha mãe patrocinou na época e patrocinou toda a família. Então foi através das orações. E quando eu voltei para o retiro, Nájara, aí quando eu voltei para o retiro, foram 3 dias de retiro. Aí não tinha celular naquela época, não tinha rede social, nada. Aí quando eu voltei, minha irmã disse assim para minha mãe: Mãe, um milagre aconteceu. Minha irmã me chama de Maninho. Minha família me chama de Maninho. Aí minha mãe, o que que foi? Aí minha irmã falou assim: Mãe, Maninho aceitou Jesus. E foi choradeira. Aí minha mãe chorou, graças a Deus, minhas orações foram ouvidas e tal. E glória a Deus, eu sou fruto de oração da minha mãe, da minha irmã, que oraram por mim para que eu pudesse estar aqui hoje. Quem deu para o senhor a primeira Bíblia? Que eu vi uma história dessa que o senhor tem uma Bíblia Nossa, que já era, que o senhor ganhou usada já de outra pessoa isso, e o senhor recebeu e o senhor guarda ela até hoje, né? isso mesmo. Eu tinha, na nossa casa tinha uma Bíblia, aquelas Novo Testamento, e aí quando eu levava para a igreja, e o pastor, eu ia para a igreja torcendo, tomara que fique só o Novo Testamento, o Novo Testamento. Quando ele falava assim, Isaías, vamos lá, abra sua Ufa! Bíblia no livro de Isaías, Gênesis, aí eu, nossa, Ai, meu e não Deus. tinha, né? Na época a igreja não tinha monitor, não tinha retorno de TV, não tinha o plasma, essas coisas, não tinha a Bíblia ali para a gente ler. Aí eu ficava só anotava, né? E depois, aí eu tinha uma vizinha nossa, que ela foi para a Igreja da Graça também, ela é Dona Ivone. Aí Dona Ivone, ela era de um outro ministério, e aí ela foi para a Igreja da Graça, e ela chegou e falou assim, Maninho, eu tenho aqui uma Bíblia. Ela já é usada, é uma Bíblia já usada, já está surrada já, mas você quer? Eu falei, eu quero. Tinha dinheiro, tinha condição de comprar. E aí ela me deu uma Bíblia, que eu carrego ela até hoje. Aí minha mãe é costureira. Aí a capa já estava toda esfarinhada, toda rasgada, isso, aquilo, bem usada já, surrada. Aí a minha mãe pegou um tecido, encapou a Bíblia, e foi com ela que eu fiquei, né, para a igreja por muitos e muitos anos lá, até que eu consegui ganhar uma Bíblia de estudo, e aí foram 2 anos depois que eu fui ter, mas até hoje eu ainda tenho a minha Bíblia lá, sempre anotando, lendo. Eu comecei o projeto de ler a Bíblia, e tudo que Deus falava, eu sempre, naquela Bíblia até hoje lá, quando eu quero lembrar de algo, eu anotava assim, JFC. Jesus fala comigo, Jesus falou comigo. Eu sempre está lá marcado, anotado, os dias de culto que ia. Tá a minha Bíblia até hoje lá, minha velha guerreira. Pastor, o senhor, depois que aceitou Jesus, logo no comecinho, né? Não digo nem já fazendo a obra, mas logo no comecinho, assim como o senhor foi fruto de intercessão da sua mãe, o senhor chegou a ver alguém que o senhor tenha intercedido lá no começo, o senhor tenha conseguido ganhar essa alma para Jesus? Sim, quando eu me converti, eu sempre fui do povo, de estar no meio das pessoas, de estar rindo, de contando caos, de fazendo as pessoas rir. Eu sempre gostei da bagunça. E eu sempre estava ali no meio. E aí, quando eu fui, aí tinha uma galera, uns amigos meus, aí eu fui e falei.
E aí os caras falaram assim, rapaz, não acredito que você virou crente, cara. Não acredito que você virou crente. Eu falei, pois é, cara. Aí teve até um amigo meu que ele falou para ela, ó, melhor coisa que você fez. Aí ele falou, eu sou desviado da igreja tal, mas vou voltar. E ele voltou. Esse amigo meu voltou. Aí esses amigos aí que eu evangelizei, convidei, levava por... Porque quando a gente volta do retiro de jovem, nossa, você volta naquela empolgação, né? Naquele ânimo, pensando assim, cara, como que eu queria a minha galera aqui. E nós conseguimos. Eu consegui levar um pessoal para a igreja, onde eles se batizaram, vários se tornaram, nós nos tornamos obreiros juntos. E aí eu já como pastor, porque a minha vida é dividida em duas partes. Um tempo eu morei num bairro na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, no CPA, e aí ela é dividida em outra parte quando eu morei num outro bairro chamado Tijucal. Eu morei CPA e Tijucal. Então ficaram as amizades do CPA até 94, e de 94 para frente foi Tijucal. Esses amigos das antigas, desde. Eu tenho um grupo de amigos de 1989 até hoje. Desse grupo de amigos, eu batizei alguns e levei outros a Cristo também. Vi o agir de Deus assim. Alguns se tornaram obreiros meus quando estava cuidando de igreja lá. Então, através de intercessão, eu vi muita gente, familiares, parentes, amigos. Graças a Deus, conseguimos fazer um trabalho bonito. Da sua conversão, pastor, durante a obra, o senhor foi obreiro? Hum. Qual que foi o processo até o senhor iniciar a obra como obreiro, como evangelista? Como que foi rápido esse processo da conversão, de ser um membro, até começar a fazer a obra? Como eu te falei, Najara, eu sempre fui de falar. Eu sempre chamava atenção, de falar, de rir, de contar causa e tal. Nos jovens, quando tinha fazer teatro, eu fiz teatro, né? E eu fazia teatro, fazia música, fazia paródia. Eu sempre fui comunicador, de falar, 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 falar. E, e aí, quando eu me converti, os pastores falavam assim, cara, você tem chamado. E aí, o recém, o que, que é isso? Aí iam falar, né? Ó, chamada é assim, você fala bem, você sabe se comunicar, você tem uma simpatia. Eu falei, não sei, cara. E não foi um e nem dois, não, foram vários que vieram e falaram, ó, você tem que se tornar obreiro, você tem que se tornar obreiro. Aí teve um tempo que eu comecei a orar. Minha irmã já era obreira, eu comecei a orar, né? E pedi para Deus uma palavra, e Deus me deu a palavra. Eu vou fazer a obra. Depois de um ano de conversão, eu fiz o curso de obreiro. Não, um ano? Não, foi menos de um ano. Depois de uns 9 meses, e era eu chegar na igreja, todo mundo falava: cadê seu uniforme? Cadê seu uniforme? Eu já te vejo ali, já te vejo ali, de pé e tal. Eu falei, calma, tudo é no seu tempo. Aí, quando Deus me deu a palavra, eu fiz o curso, e aí eu me tornei obreiro, de final de 98 para 99. Aí, quando eu me tornei obreiro, aí o pessoal, alguns pastores e amigos falavam assim, ó, você já deu o primeiro passo, agora você tem que dar o segundo passo. Aí qual o passo? Agora você tem que ir para o ministério, tem que ser pastor, você tem que ser pastor, porque quando eu me converti, aí sempre um pastor pregava, a parábola dos talentos, que a gente tinha que apresentar as almas, que tinha que apresentar as obras, e eu falava, rapaz, e aquilo sempre mexia comigo, né? Aí orando também, Deus me deu uma palavra, me chamou para o ministério, né? O menor virá servir Isaías, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Aí Deus me deu essa palavra, aí eu falei, tomei posse. Eu falei, então eu vou me preparar, porque para mim entrar, né, fazer a obra, eu vou me preparar, não vou entrar assim, no impulso. Porque eu vi muita gente chegar no impulso, na emoção e não permanecer. E eu sempre fui consciente assim, não, se eu começar um negócio, eu vou até o final. E aí eu fui me preparar, eu fui terminar meus estudos, que eu tinha parado de estudar, na época o segundo grau, fui terminar o segundo grau, fui arrumar algumas coisas, fui trabalhar para arrumar roupa, porque não tinha roupa de crente, digamos assim, de pastor, né, de gravata e tal. E aí eu falei com o meu pastor na época, e era para você fazer o seminário, a gente falava seminário lá, para preparar, você tinha que morar na igreja para ser pastor auxiliar. Aí foi no dia 22 de outubro
de 2000. Eu terminei meus estudos em agosto, aí eu fui em outubro morar na igreja. E aí eu comecei como evangelista, aí eu fui enviado para o interior do Mato Grosso para auxiliar alguns pastores, para aprender e tal, mas oficialmente, o que eu sempre falo que começou foi dia 22 de outubro, quando eu entrei no ministério, literalmente, falando assim, minha mãe chegou e falou assim, pastor, olha, estou entregando meu filho para a obra, eu quero que você faça do meu filho um grande homem de Deus. Aí o pastor ainda falou para ela assim, ó, para fazer dele a gente vai dar uma apertada e tal. Ela, não, não tem problema, pode fazer do meu filho um grande homem de Deus. E aí até hoje eu ainda brinco e falo com minha mãe, que ela ficou no Mato Grosso e eu estou em São Paulo, né? Aí quando ela liga com saudade, ai, meu filho, você está longe. Eu falei, culpa da senhora, quem que mandou a senhora me entregar na igreja? Ah, mas é É uma culpa culpa da boa. senhora, né? E aí foi quando eu entrei literalmente, assumi minha primeira igreja no ano de 2001. No ano de 2001, fui num bairro lá de Cuiabá, e quando eu comecei aí a cuidar de igreja, já fazia reuniões, né? Como auxiliar, mas a primeira igreja eu me assumi em junho de 2001, minha primeira igreja, quando eu assumi esse trabalho. O senhor lembra qual foi a palavra que Deus te deu quando o senhor recebeu a notícia que o senhor ia assumir a sua primeira igreja? A primeira palavra, nossa, eu não me lembro, viu, Najara? Eu não me lembro. Ou que Assim, Deus falou no seu coração, quando o senhor recebeu a notícia que o senhor ia pegar a sua primeira igreja, sua igreja, que o senhor ia ser um pastor. O senhor lembra o que Deus falou no seu coração? eu lembro. Da sensação, assim, da emoção que eu senti, eu lembro. Foi quando o pastor chegou e falou assim, me chamou, né, Anderson? Aí falou assim, você vai assumir o lugar lá do Jair, que era o pastor que estava lá, que ele está indo para outro lugar, e você vai para lá. Aí lá tem assim e tal. Aí eu lembro até hoje, o pastor tinha pintado a igreja e ele tinha comprado umas tintas. E aí quando ele passou, aí ele falou assim, o pastor falou assim, né? O líder, nosso líder falou assim, conversa lá e ele vai passar a igreja para você. Ele vai falar assim, ó, Anderson, lá tá assim, lá é tanto de povo, lá, e os cultos é quarta, sexta e domingo, né? Domingo é de manhã e à noite, quarta e sexta é só à noite e tal, tem gente, tem obreira. Ele me falou assim, ó, e tem R$ 900 para pagar de tinta. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. E eu ficava pensando, porque ainda não tinha, assim, pregar você prega, mas não tinha a experiência de A administrar, de cuidar na responsabilidade, igreja. né? Isso. Eu não tinha responsabilidade com a igreja, de uma igreja que é responsável. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser agora, né? Eu novo naquela época, em 2000, estava com 24 para 25 anos. Aí vinha aquela coisa, meu Deus, será que aquele receio de, será que as pessoas vão acreditar? Eu sou solteiro ainda, sou novo. E o pastor que eu fui assumir no lugar dele, ele já era um senhor, ele tocava, e eu não tocava, eu não cantava nada. E eu falava, meu Deus, veio aquela insegurança. E quando eu orei, falei assim, não, Deus. Aí um pastor amigo meu foi e bateu no meu ombro assim, ei, irmão, assumiu a primeira igreja, hein? Agora sim, agora vai. Aí veio aquela coisa assim, não, você vai, ele falou para mim, você vai vencer lá, cara. E o rapaz, como que é, cara? Não, cara, tranquilo, Deus é contigo. Ele me deu, falou que Deus é contigo, vai, é só você ir. Ele falou bem assim para mim, é só você não pecar que Deus vai te honrar. E aí veio aquela paz, aquela coisa, né? Aí quando eu fui para a igreja, fiz o meu primeiro culto, fui bem recebido, falei com o povo e tal, e veio aquela tranquilidade, aquele refrigério, falou assim, não, a obra não é minha, a obra é de Deus, eu estou aqui só para administrar. Quem morreu pela igreja foi Cristo, não é eu. Então, só vou fazer. E foi, graças a Deus, foi tudo bem. E no início, o senhor lembra de algum socorro assim, dizendo sobre a administração da igreja, que o senhor falou assim, meu Deus, agora se não for o senhor, eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou pagar isso, como que eu vou administrar isso? O senhor lembra de alguma situação que o senhor falou, agora só é o senhor para me socorrer aqui? É. Aí o pastor depois falou, pai, ele me chamou e falou assim, ei, irmão, foi lá? Fui, pastor. E lá, como que é tanto? Aí ele falou, ó, o aluguel é tanto. Eu falei, nossa, o aluguel é isso. Aí, pastor, e como é que é? Como é que faz, né? Não, você vai trabalhar, né? Com envelope e tal, assim, assim, assado. Ele foi explicar.
E essa igreja que eu assumi, assim, olhando aos olhos naturais, era uma igreja que eu posso falar assim, um bairro muito pobre. O povo era bem pobrinho, daquela coisa de você olhar e ficar com dó. Lá tinha sido uma invasão, aí o pessoal abriu, estava arrumando as coisas, tinha muita casa de tábua ainda. Aí, quando se você olhasse assim a condição, eu falava assim, meu Deus, mas esse povo não tem. Você olha assim com o olhar, né? Como? É mais fácil, tipo assim, você tirar do seu e ajudar esse povo do que esse povo. Aí foi quando Deus me deu a palavra, né? Ele falou, né? Você está aqui para abençoar. Nós somos os despenseiros da bênção. Falei, senhor, então é o senhor que vai me usar para abençoar o povo. Tem um compromisso, era aluguel, eu lembro, era luz, era água, outras coisas mais de igreja, assim. Eu falei com Deus, falei, Deus, então o senhor vai capacitar, o senhor vai abençoar e o senhor vai prosperar esse povo. E foi um tempo de crescimento, a igreja cresceu, desenvolveu, conseguimos arrumar a igreja, deixar ela, digamos assim, ajeitada, arrumada. O povo foi muito. Eu fiquei ali, foram 9 meses ou 10 meses pastoreando, até que eu fui para uma outra missão. E Deus sempre, sempre assim, sempre supria a necessidade. E numa outra igreja que eu fui, que o aluguel era muito maior, e era uma igreja bem menor. A igreja tinha 14 membros, e o aluguel na época, eu lembro, era R$ 900. O pastor falou, ó, lá o aluguel é mais caro. E eu olhava assim, meu Deus, quando chegava fim de mês, eu não tinha chegado de orar. Eu tive experiência com Deus assim, que chegou um cara do nada lá e falou assim, ó, eu senti de vir nessa igreja aqui e trazer uma oferta e era o valor que precisava para a gente pagar o aluguel. Deus sempre supriu as necessidades. Deus sempre deu. O que o senhor diria para. Pode ter algum pastor está nos ouvindo, da nossa igreja, de outra denominação, que geralmente a gente agora, nos últimos tempos, a gente vê muitos pastores jovens sendo levantados, né? E aí o senhor falou sobre esse sentimento que o senhor teve, mas será que as pessoas não vão achar que eu sou muito jovem? Eu já escutei isso de outros pastores aqui também falando sobre isso. O que o senhor diria para essa pessoa que está lá nos ouvindo, que pode estar sendo levantado como pastor agora jovem, seus 23, 24 anos, menos de 30 anos, e está sentindo essa sensação, essa insegurança de ser aceito ou não por causa da sua idade, ou porque as pessoas podem achar que ainda não tem experiência para estar no altar, e aí isso gerou uma insegurança nessa pessoa. O que o senhor diria para eles? O senhor, como já passou, já teve essa experiência. O que eu posso compartilhar com uma pessoa que está começando, que está iniciando no ministério, é que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Aquele ditado popular que é a primeira impressão que fica, então a gente tem que deixar a impressão. Eu sei de Deus de fato. E honrar aquilo que a gente aprende com o pastor Jaime, com o missionário, eu aprendi desde o começo de honrar ao Senhor. Ele me deu uma palavra, depois, sempre você vai buscando, Deus vai acrescentando, eu honro os que me honram. É honrar o Senhor, independente da idade. Quando a gente olha para o Davi, quando ele foi vencer Golias, ele era um menino. O ministério de Jesus, quando ele chamou os discípulos, quando a gente olha, todos os discípulos eram jovens. O mais velho era Pedro. O mais velho era Pedro. Quando os outros eram tudo, os estudiosos dizem que todos os discípulos, exceto Pedro, a idade deles era menos de 18 anos. Então, o que aquele pessoal estava fazendo do lado de Jesus? Aprendendo. Então, quando você aprende o que é certo, você vai desenvolver o seu ministério de forma certa. Não precisa imitar ninguém. A gente hoje não precisa copiar ninguém. A gente não precisa, como que eu posso falar? Ter uma pessoa falando, eu quero fazer igual, imitar o gesto, o jeito, o tipo, forma, maneira. Não, não é necessário. É só a gente fazer aquilo que Jesus disse. Se nós aprendermos a seguir o que Jesus fala, o que Jesus diz, pode ter certeza que o ministério dele vai ser bem sucedido, sem querer imitar. Porque quando a gente decide imitar ou copiar alguém, a gente não imita e não copia só as virtudes, a gente aprende até os erros. Então, aí, se a pessoa erra, a gente vai errar do jeito que ele errou, falhou.
a pessoa vai errar. Mas quando a gente aprende com Jesus, aí você vai lá, você desenvolve o seu ministério, você desenvolve o seu trabalho. E é Deus que capacita o homem para que as pessoas vejam Deus na pessoa. As pessoas vejam Deus nela, né? Realmente, para não ter esse preconceito. Ah, mas ele é novo, o que ele quer me ensinar? A gente nunca está no altar para pregar a nossa vida. A gente está no altar para pregar a palavra de Deus. A gente não prega o que a gente, né, vive, a gente vive aquilo que a gente prega. Eu prego a palavra, não estou lá. A gente não prega a vida nossa, ah, porque isso, porque aquilo. Não. Quando você prega a palavra, a verdade, o povo aceita, vê, entende. Você não está falando de você. Não, quando a gente coloca Cristo como centro, não tem por que temer, preocupar, ficar ansioso. Vem o frio, vem, bate um gelo, bate, mas Jesus, eu estou aqui fazendo o que o Senhor ordenou. O Senhor que deu uma ordem, ide por todo mundo, então eu estou aqui. E aí, com certeza, Deus sempre honra. Pastor Zanão, qual que o senhor enxerga uma diferença de se pregar hoje e o senhor como pregador? Não digo o senhor no foco, mas generalizando, o senhor entende que existe uma mudança ao se pregar hoje e quando o senhor pregava lá 20 anos atrás, quando o senhor começou? O senhor entende que o senhor acredita que existe uma mudança? Ah, assim, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, né? A palavra sempre é a mesma. Mas a forma, a maneira, o jeito muda. Hoje em dia, usa-se muito autoajuda. Nas minhas mensagens, eu sempre falo, eu não prego autoajuda, eu prego a ajuda do alto. Então, quando a pessoa começa a querer colocar a inspiração humana, a frase motivacional, hoje a gente vê muito isso, né? A motivação, o exemplo, a gente vê as pessoas mostrando um Cristo que ele é amor. Cristo é amor. A gente não pode esquecer que Cristo também é justiça. O mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que condena. Então a gente vê, né, um evangelho mostrando que isso, que amor, que tudo pode no amor, a salvação, a hipergraça. Quando a gente olha e vê essas coisas assim, a gente fala assim: "Oh, Jesus, não é isso. Evangelho não é isso." Há uma diferença hoje, né, como se posta, a forma, a dicção, a eloquência, como a pessoa prega, se coloca diante de uma TV, das redes sociais, da forma que ela vai pregar, ela tem uma eloquência, né? Ela tem uma hermenêutica, ela tem uma oratória, aquelas coisas assim. Mas às vezes a gente vê muito autoajuda e vê pouco evangelho. E se é pregado pouco evangelho, É a letra, aí né, que a gente, pastor? aí que a gente vai ver cristão fraco. Por que a gente vê cristão fraco? Por que a gente vê isso? Eu até tenho uma mensagem no meu canal que eu subi esses dias, que nós vivemos num mundo de fartura de pão, mas o que falta é vontade de comer. As pessoas estão sem ter essa fome. E aí a pessoa que não recebe desse alimento, recebe mais da letra. A letra mata, né? É o espírito que vivifica. Então, se ela recebe só da letra, qualquer coisa ela se ofende, qualquer coisa ela se chateia, qualquer coisa ela está para baixo, ela está procurando uma motivação, está procurando um algo a mais. E esse algo a mais é Cristo. Ele disse: "Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar, toma meu jugo, toma aqui meu fardo, é leve, e aprendei de mim." Se aprender com ele, não precisamos ensinar outra coisa senão o evangelho. Não precisa trazer o coach, não precisamos trazer outras coisas. Ah, mas a gente tem que colocar, são estratégias para ganhar. Não tem melhor isca que Jesus. Não tem isca melhor que Jesus. E o que o senhor deve essa crescente na população cristã? Porque a gente vê que a cada ano vai crescendo mais a porcentagem do cristianismo no mundo. Né? Mesmo com uma era que nem o senhor falou, né? Uma era de hipergraça, de que as pessoas podem estar com Jesus, mas também podem viver lá no mundo. A gente vê muito isso, né? A gente vê hoje, escuta hoje louvores em lugares que a gente não ouvia antes, pessoas falando de Deus onde a gente não via pessoas falando, mas ao mesmo tempo a gente consegue, eu percebo que muitas pessoas estão conhecendo,
mas vivendo aquela palavra que a sua boca está cheia, mas o coração vazio. O que o senhor considera essa crescente na população cristã? Qual que é o motivo? De onde vem essa crescente? Aquilo que o missionário fala, né? O missionário sempre diz que quando Deus chamou ele, quando ele era criança e tal, falou que ia fazer ele conhecido. E quando o missionário conta que quando ele entrou na TV, o cristianismo era, se não me engano, 10% no Brasil hoje, já se fala até em 40%, até 50%, né? Já se falam por aí. A gente vê esse crescimento. Por quê? São os semeadores, está sendo semeado. É com louvor, é com isso, é com aquilo. O importante é semear. O semeador saiu a semear. O importante é a gente continuar semeando essa palavra. E semeando, lançando essa semente, vai brotar no coração de alguns. É o que diz lá em Mateus 12. Brota no coração de uns é rápido, mas se não tiver raiz, ele logo morre, logo para. A gente vê o evangelho crescendo, o evangelho hoje rompeu barreiras, hoje a palavra você vê na televisão, antigamente era meio que escondido, tinha uma abertura nas rádios, hoje as TVs hoje têm abertura para o evangelho, hoje já tem canal gospel, hoje tem rádio gospel, as redes sociais trouxeram assim um outro renovo, onde é uma ferramenta para a gente pregar. Então, o próprio Deus permitindo essas coisas acontecerem, para que a gente possa pregar, porque tudo que Deus dá é para poder falar do reino dele, né? Um rádio aqui, a gente falando na internet, numa web rádio, a gente vai falar, não tem ideia quantas pessoas podem assistir, que está sintonizado agora. Deus é chegando através na vida dessas pessoas, trazendo um algo, trazendo uma palavra, e a gente vê, né? Tem os pioneiros que começaram lá atrás, o missionário é um deles, que começou há anos, que pagou o preço, né? Pagou o preço alto para poder hoje a gente colher esses frutos aí, e a gente tem que continuar assim, semeando, lançando a semente para que essa semente caia na boa terra aí, para gerar bons frutos na vida de muita gente. O senhor tem um canal no YouTube com quase 3.000 inscritos, um Instagram de quase 10.000 seguidores. O senhor já recebeu algum hate por falar a verdade, por comunicar a verdade de Cristo? Ou o senhor já se sentiu cerceado? Sua fé cerceada através das suas redes sociais por algo que o senhor tenha pregado ou por alguma mensagem que o senhor tenha postado? Já, não, sempre. Isso é direto, direto, direto. Assim, quem cuida das minhas redes sociais sou eu mesmo. Assim, há muitos anos atrás eu tinha, mas eu não me importava. Eu tinha meu canal, eu abri meu canal, era em 2008, mas agora tem uns 2 anos que eu comecei a movimentar ele. Eu sempre trabalhei ali, né, colocando mensagem em outros canais, em canais das igrejas. Mas aí muda o pastor vai lá e arranca tudo. Eu falei, não, vou colocar no meu, porque no meu ninguém vai arrancar. E aí eu posto sempre a mensagem, faço alguns cortes, né? Faço uns shorts, vídeo curto no Instagram, mesma coisa. E aí você sempre recebe. A pessoa ela vai julgar sua aparência, a pessoa vai falar de você, o que esse cara quer dizer, ser chamado de ladrão. Eu já fui chamado de ladrão na cara, assim, você é pastor, você é ladrão. E tem muito. Você vai fazer o quê? E O que a gente vai o senhor fazer? respondeu o quê? Agora eu Nada. fiquei Alguma coisa. curiosa. Quando a pessoa falou no seu... Chamou Na o minha senhor... cara, eu falei assim, ó, Jesus te ama, amigo, Deus te abençoe. Aí a pessoa falou para mim, Deus abençoe você, porque eu já sou abençoado. Aí, Meu simples. Deus. Dei a outra face e saí. Só falei isso. A carne pede para você brigar, para você debater, para você discutir. Não é isso. Não é isso que Jesus fez. Quando a gente olha para Jesus, tudo, as aflições que a gente passa, Jesus passou. Ele mostra como lidar, de que forma fazer, de que maneira agir, de que maneira, de que forma lidar com essas situações. Então, quando tem hater lá que fala, que ofende, que isso, que aquilo, eu oro. Às vezes eu deixo uma palavra, ela fala, oh, Deus te abençoe, Jesus te ama. Ou às vezes pela internet você simplesmente você não quer mais ver, você só deleta, você Bloqueio, ignora. tchau. É, Se a porque... gente for parar, então um ditado popular diz que carteiro que se importa com o latido de cachorro não entrega a carta. Então, se a gente ficar importando com o latido dos outros, a gente nunca prega, nunca faz nada. Então, ignora, deleta, tô nem aí. É inimigo, como que pode, como que tem, filho de Satanás. Apenas quando você cresce, se amadurece, é só
Então, muitas vezes você só ignora. Quanto mais nas redes sociais, né, pastor? Porque é uma terra sem lei, né? As pessoas parecem Sim. que se sentem mais à vontade de falar o que quer, porque está por trás de uma tela e que nunca vai se descobrir. Hoje, dependendo do grau da ofensa, se descobre. Mas é aquela coisa, a gente não pode parar, porque se está vindo crítica, se está vindo algum comentário, é porque o senhor está indo no caminho certo. É Porque verdade. ninguém ia se atrever de falar alguma coisa se aquilo não fosse, se não, de alguma forma aquilo não entrasse no coração e chamasse a atenção da pessoa. Eu acredito nisso. Eu acredito que só comenta porque realmente sentiu algo através daquela mensagem. O senhor já fez TV, o senhor faz TV, fez lá no Mato Grosso do Sul, né? Uhum. E faz a Hora da Graça de Deus num programa. Uhum. E como que foi chegar na TV? Nossa, O menino do retiro de se imaginar chegar na TV, pregar na TV. Meu Deus do céu. é assim, como eu falei para você, no passado, nos anos 90, no comecinho dos anos 90, eu fiz teatro. E aí no teatro você aprende, né? A arte, você de expressar, demonstrar sentimento, você encarar a situação, você escolhe um ponto e tal, essas coisas assim. Aí quando eu fui para a igreja tinha TV, e aí eu sempre fui curioso de olhar, de observar e ver, via como que o pastor fazia, como que ele falava, de que forma que é. Eu sempre ali olhando, ajudando. Aí um dia não tinha ninguém, o pastor falou assim, irmão, você dá conta? Eu falei, não, você consegue, irmão? É o que você vai fazer. Sim, senhor, pode deixar. Aí começou, era Igreja da Graça no Solar, ou A Hora da Graça, não lembro qual que era o nome do programa na época. Aí foi de manhã, pela manhã. Olá, meus amigos, Deus abençoe. Aí eu era reverendo na época, o reverendo Anderson Zanão, falo daqui da nossa igreja, papapá, fui me comunicando. Aí as pessoas ligavam ao vivo para pedir oração, né? Ó, você pode ligar agora, eu vou anotar seu nome aqui, quero fazer. Daqui a pouco tem uma palavra assim, eu desenrolei a coisa, né? Não fiquei gaguejando. Aí quando eu terminei, aí meu pastor me chamou e falou assim: você já fez TV? Eu falei, não. Primeira vez que você aparece, primeira vez. Aí eu ainda brinquei para ele assim, nem quando eu fui preso eu apareci na televisão. Aí ele perguntou, Misericórdia. você já foi preso? Eu falei, não, pastor, estou brincando. Não, é brincadeira, não fui não. Até que você falou, irmão, você conseguiu fazer. Aí eu falei, pastor, eu fiz teatro e a gente aprende a se expressar, falar, se comunicar, postura, gesto, essas coisas, que você tem que estar com a mão assim e tal, tal. Ah, tá. Aí ele falou assim, então tá bom, você consegue fazer todo dia de manhã? Aí eu consigo, era todo dia, das 6 da manhã até as 7h30, dependia, às vezes ia até as 8. Aí quando começou a entrar no programa, ao vivo, atender, fazer, gravar, assim, já tinha aprendido um pouquinho lá atrás, assim, a deixar ficar meio desinibido para poder se colocar diante da TV e falar, e se expressar. E é Deus também que nos capacita, né? É Deus. É engraçado ouvir isso, porque a gente percebe assim, como Deus vai preparando, né? Do senhor Né? fazer um curso de teatro, nem acredito que nem passava pela sua cabeça que o senhor ia um dia usar esses ensinamentos para pregar na TV. Nós tínhamos uma peça de teatro que eu encenei uma vez um líder religioso, né, de, de arte mística, e uma outra vez eu encenei papel de padre, acabei virando pastor. Ô, pastor, o senhor, desde criança, o senhor tem essa aptidão para líder? Por que eu pergunto isso? Porque eu lembro que quando eu era pequena, nas brincadeiras, eu sempre queria ser a professora. Eu não queria ser aluna, eu queria ser a professora, eu queria ser a líder ali do meu grupinho de amigas. O senhor já via isso nas suas brincadeiras quando o senhor era pequeno, ali na sua fase de juventude, com os amigos da escola? O senhor já via a sua mãe já falou que via um líder nato ali? Eu sempre fui o centro de atenção. Onde eu morava, a gente morava na esquina, a minha casa era o ponte, onde todo mundo se reunia. Nos anos
89, até 93, eu joguei voleibol e eu era o capitão. Quando tinha que ir lá hastear a bandeira, aquela coisa, eu fui presidente do conselho deliberativo representando os alunos da escola. Sempre assim, na frente de faleia, porque eu nunca tive na sala de aula. Lembra quando tinha os trabalhos que tinha que apresentar, tinha que Sim. cartolina e tal? Eu não era fã de estudar. Eu falava assim, ó, me coloca aí que eu falo. Vocês estudam, vocês fazem, eu falo. E eu sempre fui, o de falar, de tomar frente, de ir lá. O pessoal mesmo na sala assim, ó, tem que fazer aqui. Quem pode fazer leitura? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu sempre fui assim, de ir na frente, o pessoal colocado para representar e tal. Na igreja, quando eu entrei, fui ser líder de obreiro. E aí uma vez eu fui, queriam me colocar para ser líder de jovem, ia começar, depois mudou e tal. Sempre tive essa coisa de estar na frente, de chamar, de conversar, de expor, de destacar um pouquinho a mais por falar. Aí as pessoas que falam, né? Ah, isso aí é espírito de liderança, isso, aquilo, outro. Deus capacitando a gente para essas coisas. Né? O senhor sempre foi o brincalhão, o engraçado da turma? Que fazia Sempre, piada? Que... sempre, É. sempre, sempre. Na escola, em tudo. As minhas filhas perguntam para mim como que era na minha época, eu conto para ela o que, que eu fazia. Eu tenho um amigo meu, em 89, eu dei um apelido para ele, até hoje ele carrega esse apelido que eu coloquei. Ixi, muito. Quando, na época que os outros vinham fazer graça, né? Na época eu não falava puro. As pessoas vinham zombar, vinham zoar, vinham caçoar, falar coisa de mim. Eu falava, meu, o que você quer falar de mim, cara? O que você quer falar? Eu olhava alguma coisa, procurava alguma coisa, o que você quer falar comigo? Aí eu já falava outra coisa da pessoa, aí aquilo, outro. Um cara uma vez veio falar comigo, ô, seu gordo, não sei o que tem. E aí eu olhei para ele assim, ele tinha umas manchas no corpo, aí eu falei assim, o que você quer falar de mim? Que boa. Que boa é água sanitária, né? Que cai e mancha, né? Rapaz, até hoje o apelido do guri ficou esse. Então era comigo assim, eu não ficava quieto, não. Sempre eu falava, retrucava, sempre eu falava, pagava com a mesma moeda. Hoje o senhor fala assim, obrigado, Espírito Santo, que domina Ah, minha boca. tá. Eu sempre fui de rir, de cantar. Nunca gostei de estar num lugar assim para ficar tudo triste, com aquele clima de velório. Sempre estava ali falando, contando um caos, contando uma história, falando uma situação, zoando, rindo, aquilo. Sempre. Até hoje. Agora que eu então entendi, porque o senhor faz uns vídeos que o senhor posta lá no Instagram, que o senhor tem uma expressão que eu falei, gente, e agora o senhor falando que fez teatro, eu falei, ah, é aí. O senhor faz uns vídeos com as suas filhas, com a sua esposa, que é muito engraçado, pastor. Faça mais, que é muito bom. Essas coisas do engraçado fica tudo lá pro canal delas, né? Lá tem o Aham. canal dela, Amanda e Andressa, Famílias Anão. Aí a parte engraçada fica lá, né? Faço as graças com ela, faz isso, inventa. Às vezes vem uma ideia, eu falo, André, vem cá. Andressa é minha filha, né? André, vem cá, vamos fazer assim, dá uma graça com a minha esposa. Mesma coisa. A É, dona, o canal lá, tá lá, Famílias Anão, Alegria e Diversão, né? Amanda e Andressa lá. Tá, eu sempre, às vezes até as meninas falando, pai, não, vamos fazer a dona Flávia é o lado mais sério do casal? digamos assim, aquele equilíbrio, né? Disso, daqui, de segurar. Não, hoje minha esposa é bem mais, bom, que eu posso falar assim, bem mais no passado ela era muito vergonhosa, né? Aí até essas coisas de MTV, assim, meu bem, como que é? Vai fazer? Hoje não, aí depois fazendo vídeo, gravando, hoje ela já sai, já grava, já fala, cria conteúdo. Se falar coisa séria, a gente fala, para falar uma coisa engraçada, ela vai fazer graça, vai fazer um outro. E assim a gente vai, entretendo, alegrando, falando de Deus. E com Cristo, com Jesus é assim, é alegria sempre, sempre, Então, sempre. é isso que às vezes falta um pouco, porque as pessoas que estão lá fora, elas ficam meio reticentes de querer vir para o nosso meio, porque elas têm um pensamento de que cristão é triste, de que cristão, ai, não, a vida cristã é monótona, é triste.
é uma visão tão errada, tão deturpada que foi se criando conforme os anos foram passando, as décadas foram passando. E é tão assim, quando às vezes eu chego num lugar e eu não falo eu sou crente, as pessoas aos poucos vão percebendo que há alguma diferença de comportamento. E aí elas falam assim: nossa, mas eu não sabia que crente era assim que nem você, porque você é engraçada, você é para frente, você gosta. Eu falei, gente, viver com Jesus é alegria. A alegria do Senhor é a Jesus, minha força, ele não é triste. quando a gente olha para a Bíblia, eu sempre tenho um entendimento assim. Lembra quando Jesus chegou na cidade e aí as crianças vieram até Jesus e os discípulos foram barrar as crianças, né? E aí Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque os pequenos, porque dele é o reino dos. A pergunta: por que uma criança queria abraçar Jesus? O que uma criança entende de fé? O que uma criança entende de remissão de pecado? O que uma criança entende? Nada. Então, o que levou aquelas crianças a irem querer abraçar, estar ali do lado de Jesus? Interesse? Criança não é interesse, criança é pura. Eu tenho comigo que Jesus, assim, ele tinha uma alegria fora do comum. Nenhuma criança quer abraçar um homem chato. Criança quer estar perto de alguém alegre, feliz. É por isso. Então, se a gente olhar para Jesus, a gente vê uma alegria. Eu fico imaginando Jesus alegre, sorrindo, contando situações que a Bíblia não descreve, né? Que muita coisa, você imagina, se fosse colocar tudo que Jesus passou, tudo que ele viveu, nem todos os livros do mundo caberia. Então, vamos imaginar aqui, né, Jair? Lázaro, 4 dias morto. Jesus ressuscita, aí depois Jesus vai lá na casa dele. E aí foi quando as irmãs dele fizeram o banquete lá. E eles estavam à mesa. O que eles estavam conversando à mesa? O que eles falavam ali? Eu fico imaginando Jesus: rapaz, Lázaro, depois que você voltou, rapaz, você estava numa catinga, moço do céu. Eu fico imaginando ele conversando com a. Poxa, mestre. E aí, como que era lá do outro lado? Mestre, eu estava indo para o paraíso, daqui um pouquinho eu escutei o senhor chamar: Lázaro, vem para cá. Poxa, mestre, como que você me tira lá do bem bom? Olha, é muito bom pensar desse jeito. Eu imagino Jesus numa alegria assim, que olha, Não, o senhor falando, eu fico imaginando Jesus brincando com Marta e Maria. né, Eu conversando, mandando falando. tirar a pedra e vocês achando, não, vai tirar porque já fede. Para com isso, tira logo isso daí que eu tô falando que não. Gente, é engraçado a gente ouvir nessa percepção, a gente pensar nessa Né? percepção, que é a alegria do Senhor. Sim, com certeza. Meu Deus do céu. Então, você entender, compreender, falar, rapaz, como que é, né? É. Ai, gente, vamos viver esse Deus. É esse Deus que a gente precisa viver, esse Deus leve, né? Esse Deus que quer o nosso bem, que quer ver a gente se alegrar, que quer ver a gente conquistar, para ser testemunha. A gente precisa, por isso que a gente precisa ser alegre, porque a gente Quando eu precisa me ser converti, testemunhas. quando eu me converti e eu estava no meio dos jovens, eu sempre ria alto, sempre dava gargalhada. E teve uma pessoa que veio, um obreiro, me indagou, falou assim: você tem respeito com as coisas de Deus? Você fica rindo, fazendo isso, fazendo graça, aquilo, e que eu tenho mal, não tenho, tenho ruim. Falei, rapaz, será que ser de Deus é ser assim, ser sério, ser fechado? Deus me deu a palavra. Aí, quando ele me deu aquela palavra de que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, a gente tem liberdade de rir, de se alegrar. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade, não libertinagem. Aí eu falei, poxa, Jesus está pronto. Eu vou continuar assim, dessa forma, desse jeito. Porque onde há o Espírito de Deus, ele tem liberdade. Você tem liberdade de rir, você tem liberdade de sorrir, de conversar, de falar com alguém, de se alegrar com aquela pessoa. Não a libertinagem, de abusar, de exceder. Mas, E Deus criou a personalidade, cada um tem a sua. Tem pessoas que são expansivas, de se alegrar, de brincar, de ali ser descontraído. Tem pessoas que são mais, né, contidas. E eu acredito que você Deus. chegou de ver um vídeo que viralizou essa semana do Ratinho falando do missionário? Você chegou de ver? Não, não, ainda Realizou não. um vídeo esses dias aí do Ratinho. Uma pessoa foi no programa dele e falou assim: eu sou evangélica. Aí ele falou do nada, assim, falou: eu
deixa eu falar aqui, eu gosto muito daquele R.R. Soares. O que que ele Oh, é? que Aí o bonito. pessoal falou, missionário, eu gosto. Alegre, você vê a igreja alegre, você vê todo mundo rindo, bate palma. Igreja que... Olha a igreja. Você É. olha ali para o Olha a missionário, ele... referência, né? É bom. Né? Olha a referência. É, É. né? Pastor, quantas igrejas foram até o senhor pegar a sua primeira regional? Ixi, foi, olha só. Aqui em São Paulo, ou desde quando eu comecei? Desde quando começou? A primeira, ó, deixa eu lembrar, vamos ver se eu lembro. A primeira igreja foi uma igreja chamada no bairro Três Barras. Aí depois eu preguei, aí tinha uma outra igreja que era o CPA1. Vou lembrar aqui, peraí. Depois eu peguei uma outra igreja, aí eu fui não, eu fui pro interior. Não, eu peguei o Marajoara também, ficou na minha responsabilidade. Aí, 1º de março também, outra comunidade. Aí eu fui para o interior, assumi uma igreja de Alta Floresta. Aí eu voltei de novo para Cuiabá para auxiliar o pastor. Aí eu assumi a igreja que chamava o bairro Cristo Rei. Aí eu de Cristo Rei eu fui para Barra do Garça, Barra do Garça. Aí eu fui para uma cidade chamada Sinop, no nortão do Mato Grosso. Aí lá em Sinop era uma regional, que tinha umas igrejas que eu ficava cuidando, né? Aí foi a minha primeira regional, Sinop. Aí eu fui transferido para Cáceres, onde eu fiquei 5 anos. E ali era outra regional, onde eu fiquei 5 anos em Cáceres. E aí, 2009 para 2010, aí eu assumi o estado do Mato Grosso, Cuiabá. Aí quando eu tomei conta do estado do Mato Grosso por 8 anos. Aí depois eu fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei mais 1 ano e meio. Aí eu vim para São Paulo, assumi o Hermelino Matarazzo depois, na época da pandemia, uma regional aqui de São Paulo, e aí 2 anos agora aqui em Francisco Morato. Fazer a obra em São Paulo é diferente de fazer nos outros estados? Como que eu posso falar assim? Assim, a diferença é que, de onde eu vim lá do Mato Grosso, o povo era bem mais presente, o povo era mais noturno, de ir culto à noite. Não tinha tanto costume de vir durante o dia. Em São Paulo, as maiores reuniões são pela manhã, né? E lá era diferente. Então, eu senti essa diferença sim. Mas eu vi, aqui em São Paulo, o povo alegre, que ri, que sorri, que é hospitaleiro, que aproxima, que chega, que se coloca à disposição do que precisa, um povo que sempre está pronto para poder fazer, para poder ajudar. Não vi muita diferença nisso, não. Vi diferença, sim, em relação ao horário. O costume no horário, e aqui em São Paulo é de outra forma, de outra maneira. Né? Existe algum lugar que o senhor nunca foi pregar que o senhor gostaria de ir? Eu nunca fui. Pode ser em qualquer lugar do mundo que o senhor não foi e que o senhor tem o sonho de ainda pregar nesse local, nesse lugar. Não tenho essa vaidade louca. Poxa, eu queria pregar um dia lá. Eu tinha um sonho de ir em Israel. E Eu nós ia fomos, perguntar para o realizamos. senhor qual que foi o sentimento de chegar e estar em Israel. Nós fomos a primeira caravana Show da Fé e eu tive presente, foi em 2014, já vai fazer 11 anos. Era um sonho, eu consegui realizar esse sonho. Agora, assim, de pregar numa grande igreja, assim, eu tinha aquilo, né, de vir um missionário, de um dia pregar. Quando eu recebi o convite para pregar aqui no lugar do missionário, eu falei, pronto, já realizei outro sonho, então. Então, era aquilo de olhar a sede, né? Puxa, naquele altar da sede lá, o missionário, o pastor Jaime, pregou ali, doutor T.L. Osmer, quantas pessoas passou ali, e aí eu tive a honra de pregar também. O meu desejo, era um sonho de pregar ali, e eu realizei. E hoje, assim, de falar de pregar numa igreja gigantesca em algum canto, não, tá bom. Pregando, independendo de onde for, se surgirem as oportunidades, a gente vai. E a primeira vez que o senhor pregou ali no mesmo altar que o missionário, o senhor ficou nervoso? Nossa, Deus amado, eu ainda brinquei, né? Falei, agradeci pelo missionário, foi uma consagração e tal. E aí você fica, a perna treme, bate aquele gelo, você olha, você imagina.
Ele está gravando um programa, fazendo o show da fé ali, falando para muitos. Você prega ali na igreja para milhares, mas no mundo você prega para milhões, né? Aí vem aquilo, ainda fala agradecer ao missionário, o mesmo altar que um dia subiu vários pregadores, eu estou aqui, assim, assado, eu ainda brinquei, falei, ó, missionário, se eu falar alguma coisa, o senhor me desculpa, Deus me ajude. O senhor Mas corta foi, aí. foi tudo bem, foi bem. Foi 2014, foi no ano que eu voltei de Israel. Aí o missionário fez um convite para 6 líderes estaduais pregarem e eu fui um dos convidados. Preguei no culto das 9 da manhã. Olha, experiência única. Pastor, a gente sabe que viver o evangelho é uma constante renúncia. Como, eu digo como líder regional, qual foi a sua maior renúncia? A maior renúncia. Ó, vindo para São Paulo foi um desafio, porque comecei em 98, me converti no Mato Grosso, eu nunca tinha pastoreado em outro lugar. Aí, quando teve a troca, né, de pastor e de líder, em 2018, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, minha primeira experiência em sair daqui do ambiente onde eu cresci. Nasci ali na igreja, onde eu era membro, um tempo eu era membro, depois eu me tornei pastor daquela. Um tempo eu era pastor com os pastores, depois eu virei líder dos pastores. Então, mas, queira ou não, estava tudo ali. Aí foi a primeira vez que nós tivemos a experiência de sair do Mato Grosso, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, no estado do vizinho. E quando veio, né, que o pastor Jaime me trouxe para São Paulo, eu falei, meu Deus, São Paulo, quando eu vim em São Paulo, vi o trânsito, vi aquela correria, aquela coisa como que era. Eu tive com o pastor Jaime algumas vezes, antes de vir para cá, e eu via a agitação que era, né? Um culto atrás do outro, um culto atrás do outro, tá bom, já começa outro, aquela coisa. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é corrido. Se a pessoa fala, São Paulo é corrido, São Paulo é corrido, é cidade agitada, cidade que não para. E aí, vindo para cá, né, as minhas filhas, deixou vó, deixou família, ficou, e ficaram para trás chorando, sente, né? As crianças sentem, gente, não era uma experiência, não. Então, deixar aquilo ali para poder estar hoje aqui em São Paulo foi, assim, uma experiência grande que a gente aprendeu e trouxe crescimento e trouxe maturidade para a gente e aprendemos a amar São Paulo, entender, saber como é que anda a cidade. A gente eram peixinhos num oceano e hoje a gente já sabe como que é o oceano, para que lado que vai, para que lugar que vai. Hoje, qual que são os maiores empecilhos que o senhor encontra para falar de Jesus para quem está lá fora, para quem ainda não conhece? Quais são empecilhos e impedimentos que o senhor enxerga para trazer o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem ele? Um obstáculo que a gente enfrenta é sempre ter alguém para falar o contrário. Você prega uma coisa e vai ter alguém. Eu gosto muito de uma mensagem que o pastor Jaime dá, que ele fala assim: que nós vivemos num mundo de muitas vozes. Então, tem muita voz falando no ouvido das pessoas. Você ensina uma coisa, aí daqui a um pouquinho, um TikTok da vida traz uma outra mensagem, traz um outro escândalo, traz isso, e aquela mexe com a pessoa. A pessoa vê, nossa, mas eu ouvi isso, agora estão falando isso, aquilo, outro e tal. Então, as outras vozes, queira ou não, entra na cabeça, na vida de muita gente e faz a pessoa. É um inimigo. Você vai lá, você planta a semente e vê uma ave que rouba aquela semente do coração, porque é muita coisa, muito entretenimento, muita coisa para preencher um vazio que só Cristo preenche. Então, hoje em dia, a facilidade de muita coisa, o que eu digo, na mensagem que eu falei para você, que está no meu canal lá, muito pão e pouca fome. Tem gente cheia de coisa vazia. Então, aí você vai, você ensina, você prega, você mostra o que é o Evangelho, o que é Cristo, o que é uma vida com Cristo, aí vem uma outra coisa e mostra uma outra coisa. Aquelas coisas, a fascinação da riqueza, do mundo.
é um obstáculo que a gente tem. A facilidade de algumas outras coisas aí é um empecilho que a gente encontra. Pastor, a gente já está chegando nos minutos finais do programa. Temos aí uns 10 minutinhos. Sim. Mas eu queria perguntar, fazer uma. Na verdade, não é a última pergunta, que eu vou fazer depois um quiz com o senhor aí bem rapidinho. Mas por que um crente sai da igreja? Por que um crente sai da Na igreja? sua visão. Mas ele sai para ir para uma outra ou sai porque desviou? Sai porque desviou. Porque é impossível você segurar todo mundo. É impossível. É impossível. Eu já tive esse pensamento assim, por quê que fulano saiu? Por que ele não está mais? Por quê? Por quê? Cada um tem o seu livre-arbítrio. A gente ensina. O que segura uma pessoa não é cerca, é o pasto, é o alimento que você dá. Você ensina. E aí a gente às vezes entristece com alguém que sai, mas esquece de se alegrar com quem fica. Eu fico triste porque fulano saiu, mas eu tenho que me alegrar com aquele que ficou. O filho pródigo saiu de casa. Aí eu pergunto: o pai parou de viver? O pai parou, foi atrás do filho? Não. Ele continuou vivendo a vida normal. Até que um dia o filho caiu em si e falou: vou voltar para casa do meu pai. O que o pai fez? Apenas recebeu. Então a gente não tem que condenar, criticar se a pessoa saiu. Vou fazer o quê? Ô Jesus, nem que o ditado popular, nem Cristo agradou todo mundo, será que não vai ser a gente? Não somos nós que vai. E o que vai levar a pessoa a sair é o tempo. Ouviu, contradizeu, esfriou, distanciou. Você falou bem no começo aí de Isaías 49 que a intimidade, quanto mais próximo, mais íntimo você é. Nem todo mundo quer ficar íntimo, próximo do Senhor. Sem lenha, o fogo apaga. Ela vai se distanciando. Ela está corpo presente, mas está distante. O fogo apaga. Vem o esfriamento espiritual. Quando se assusta, já era. Você perdeu. A gente tem que se alegrar com os que ficam, não é chorar pelos que vão. Não, Jesus, eu vou. Lembra, poxa, eu perdi uma ovelha, cara, aquela pessoa, e agora, meu Deus, mas eu tenho que esquecer de. Eu não posso desvalorizar os que ficaram. E A gente como tem que que o olhar para senhor os que ficam. e como que o senhor orientaria os irmãos do filho pródigo quando ele volta para a igreja? Na verdade, o pai do filho pródigo, ele tinha dois filhos perdidos, né? Um que estava no mundo e um que estava dentro de casa. E ele não entendeu. Poxa, eu estou aqui, o senhor nunca fez um churrasco, fez um banquete para mim. Eu imagino aquele pai podia falar assim: meu filho, tá tudo aí, ó, tudo que é meu é seu. Você não pegou porque você não quis. Você não desfrutou porque você não quis. E a gente tem que ensinar os que eu ensino na minha igreja a saber receber e aceitar de volta aquele que volta com o pródigo. Porque toda pessoa que volta, ela conseguiu vencer o demônio, o diabo, o preconceito, conseguiu vencer a vergonha, porque o que não deixa as pessoas voltar hoje é vergonha, do quê? Do que vão falar, do que vão dizer. E a gente tem que ensinar o nosso povo a não ter o olhar de condenação, de questionamento. A gente tem que ter o olhar de amor, de abraçar, de querer, ó, oh, que bom que você voltou, estava com saudade de você. Quando Jesus fala lá que a gente enxerga um cisco no olho do irmão e não enxerga a trave que está no nosso, a gente tem que ver que a gente também erra. A gente tem que aprender a guardar nossas pedras para não apedrejar mais ninguém e viver o que Cristo fez. Viver aquilo que Jesus ensinou, saber aceitar. Voltou, oh, rapaz, mas que alegria de ver você aqui. Eu me lembro, no meu tempo de jovem, quando alguém, nós tivemos um jovem nosso que se perdeu e que nós fomos atrás dele, e quando nós fomos atrás dele, nós encontramos ele drogado. E aí nós falamos com a mãe, fizemos a oração para um grupo de jovens lá e conversamos com ele. Ele falou assim: não, não, eu vou. E a mãe falou assim: eu vou levar ele na igreja domingo. Aí quando ele voltou, ele chegou no culto domingo. E aí quando ele chegou assim, ele chegou de cabeça baixa. E nós chegamos lá abraçando ele e tal, falando: caramba, que bom, você estava fazendo falta aqui. Já jogamos ele no meio do povo, já jogamos ele no meio do fogo para ele incendiar de novo. E aí ele ficou, permaneceu, tornou-se um obreiro da igreja.
A maneira de você pegar e trazer ele para o seu meio, não você deixar ele de lado ali. 17 horas e 16 minutos. O tempo passou muito rápido. Essa conversa aqui está muito boa. Mas a gente precisa entregar a grade do programa. Meu Deus do céu, que vontade de ficar aqui mais tempo conversando com o pastor Anderson. Pastor, eu vou fazer um quiz com o senhor. Eu vou falar duas palavras, o senhor vai ter que escolher uma delas. E dizer por quê. Pode ser bem brevemente mesmo. Posso? Pode. Uma qualidade ou uma quantidade? Qualidade. Qual? Qualidade traz quantidade. Uma qualidade. Qualquer qualidade? Sim. Qualquer uma qualidade é verdade. É verdadeiro. Um lugar ou um momento? Um momento Qual, pastor? com a família. Um sonho ou uma realidade? Um sonho, uma realidade? Uma realidade. Qual? Há de ver muitas pessoas se convertendo a Cristo, muita gente vindo para Jesus, fazendo parte do reino de Deus. Um louvor ou um versículo? Um versículo. Qual, pastor? Mateus 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu. E aí, eu gosto muito dessa parte. E aprender de mim. Aprender com ele. Aprender com ele é maravilhoso. O que agora é uma pergunta, a pergunta final. O que a sua família hoje representa para o senhor? A Tudo. família Zanão. Minha família é o meu primeiro ministério. Minha família é o meu primeiro ministério. São minhas ovelhas, minhas filhas, minha esposa. Ser pai e ser pastor, ser marido e ser pastor, minha família. É ela que vai estar comigo quando acontecer tudo que sempre tem um ditado que diz que quando tudo acabar o que resta é a família. São eles. São minhas filhas e minha esposa. Para onde for, o que der e vier, o que for para acontecer, é sempre a gente falar é nós, estamos juntos. Pastor, agora eu quero que o senhor deixe aí o seu canal no YouTube, o Instagram da família Zanão, da Amanda e da Andressa, o Instagram da Dona Flávia, o seu, da sua igreja, ixi, o endereço da sua igreja, porque se tem alguém aí próximo a Francisco Morato, vá lá na igreja do pastor Anderson Zanão, hein? Bom, aqui é a nossa igreja, aqui em Francisco Morato, nós estamos na Rua Progresso, número 149, no centro de Francisco Morato. E as redes sociais aqui da igreja, nós temos o Instagram e Facebook, e IGD Francisco Morato. Você pode procurar lá tanto o Instagram como o Facebook. Você pode ir lá, tem os nossos horários, dias dos nossos cultos, nossas atividades, as nossas reuniões. Quarta-feira, segunda-feira, prosperidade, quarta-feira, família, sexta-feira, libertação, sempre às 9, meio-dia, 14, 17 e 19h30. E no domingo é sempre 8, 15 e 18 horas. E no meu canal, no YouTube, está lá, Pastor Anderson Zanão. Você vai lá, procura no YouTube, digita lá, Pastor Anderson Zanão, e você vai ter lá mensagem, você vai ter lá palavra, nossos cultos de várias igrejas que eu já passei, eu tenho algumas mensagens lá boas que vai falar, que eu acredito que vai falar o coração de cada um. No Instagram, nós estamos ali no PR Zanão, arroba PR Zanão no Instagram também. Compartilho lá algumas coisas, sempre olhando, quem seguir lá, ver os stories, sempre tem coisa lá que eu estou colocando. E aquilo no Facebook também, para você seguir a página lá, Pastor Anderson Zanão, é igual o canal do YouTube, Pastor Anderson Zanão, no Facebook. E da família, no YouTube, para que você puder seguir lá, você quiser alegria, quiser diversão, quiser sorrir. Minha esposa grava muito, como que eu posso falar? Grava muito conteúdo mostrando antiguidade, coisas, porcelana, lugares.
Tem lá também, tem muita alegria, minhas filhas, minha esposa também. O canal é Famílias Anão, né? Alegria e diversão. Amanda e Andressa tá lá, você é só procurar o canal da Famílias Anão, né? Que as pessoas vão, Famílias Anão. Aqui, ó. Entretenimento e humor. Você pode procurar lá que vai ter muita coisa boa. Nossa, tem o Snoopy, o nosso cachorrinho está lá também. Tá toda a família lá fazendo graça para alegrar o coração de todos aí. É o Instagram da minha esposa é artista de lettering, faz letras, arte escrita à mão, né? Letra lá é Flávia Zanão Lettering. Você pode procurar no Instagram também e vai ser bênção ter vocês lá como seguidor. Pode chegar lá, se você está ouvindo aí a nossa rádio, você está ouvindo agora a rádio nesse momento, a web rádio Vencedor em Cristo, você fala lá, fala, eu vim aqui pela rádio. Vai lá, Você pode pessoal, vai colocar lá lá. que a gente comenta lá, dá um oizinho lá. Seja bem-vindo para todos. O senhor teria uma palavra para resumir sua participação aqui hoje no podcast Geração Eleita? Olha, eu estou muito alegre de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez comigo na minha vida, poder mostrar para as pessoas. Eu vou estar. Aí o pessoal a da rádio é litoral aí, né? Um passarinho me contou que o senhor vai estar por aqui daqui a uns dias. Última sexta-feira do mês, eu vou estar junto aí, receber um convite do pastor Eduardo Galhardo. Eu vou estar numa vigília aí de sexta para sábado, levando um recado de Deus. Aí vai ser dia 25, né? Dia 25. Eu vou estar em Santos fazendo uma reunião especial, compartilhando da palavra de Deus. E o que eu posso falar da participação aqui, estou alegre, feliz em poder compartilhar um pouquinho da história, né? Porque as pessoas veem, muita gente vê agora, conhece agora, mas tem uma história lá, para a gente estar aqui, tem algo que foi plantado lá atrás. Glória a Deus por isso. Deixa um recado, pastor, para o pessoal que está ouvindo, que vai ouvir pelo YouTube, que está ouvindo aqui pela rádio e que se alegrou com a sua participação. Eu tenho uma palavra para vocês que estão aí. Quando Jesus foi até os discípulos caminhando sobre as águas, que eles estavam enfrentando uma tempestade, Pedro falou assim, se és tu, manda ter contigo. Aí Jesus falou, vem. E aí Pedro desceu do barco, começou a andar sobre as águas, aí ele sentiu um vento forte, teve medo, afundou. E aí a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo de número 30, diz assim, olha o que Pedro gritou, salva-me, Senhor. Para quem ele pediu ajuda? Se a gente parar para pensar, Pedro está no meio do mar, afundando, perto dele tem um barco, e os amigos dele estão lá. Aí perto dele também está Jesus. De quem ele pediu ajuda? Ele não pediu ajuda para o barco. Ele não pediu ajuda para os amigos do barco. Ele pediu ajuda para Cristo. Então, se está afundando, está num momento difícil, enfrentando uma tempestade, peça ajuda ao Senhor. Porque quando Pedro pediu, a Bíblia é clara em dizer, e prontamente Jesus estendendo a mão. Se você pedir ajuda, ele vai estender a mão para te ajudar, para te levantar, para te abençoar. Então, precisou de ajuda? Saiba quem pedir. Peça ajuda ao Senhor e prontamente ele vai estender a mão para te ajudar. Amém. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu trouxe alegria para minha tarde. Alegria. Tenho certeza que quem está ouvindo sentiu essa alegria, mesmo por ouvir, somente ouvir. E foi incrível. Meu Deus do céu, eu saio daqui, eu vou sair daqui desse estúdio com alegria, com sorriso no rosto, porque o Senhor é a prova, é a própria alegria do Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe você, Deus abençoe o pessoal aí que ajuda, que está na produção, que está cuidando das coisas, amém. A todos aqueles que nos ouvem, que vai ouvir depois, que Deus abençoe a todos aí em nome de Cristo. Amém, pastor. Fique com Deus e dia 25 eu vou estar lá. Vou estar lá na sede. Vou ouvir a sua palavra e tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Vamos estar juntos aí em Santos, dia 25 de abril, a partir das 10 da noite, vai ser especial. Obrigada, pastor. Até breve. Até. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. É isso, povo de Deus.
Que bênção, né? Como é maravilhoso a gente falar de Deus, a gente conversar com esses homens de Deus que tem tanto para nos passar, nos ensinar. E eu tenho certeza que hoje que você tomou a decisão de ouvir esse programa, compartilhou, com certeza você também recebeu a bênção aí do outro lado. Segunda-feira eu estou de volta, às 16 horas. Também tem um convidado, uma convidada que vai ser muito legal. Olha, fiquem ligadinhos na Rádio Vencedor em Cristo, essa rádio que tem aí